A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 68 e nós leremos o capítulo 10 do livro dos Números, o capítulo 9 do livro do Deuteronômio e também o Salmo 93. Livro dos Números, capítulo 10. O Senhor falou a Moisés: faze 2 trombetas de prata batida as farás. Elas te servirão para convocar a comunidade e dar ordem de levantar o acampamento. Quando elas tocarem, toda a comunidade se reunirá contigo à entrada da tenda do encontro. Quando, porém, tocar uma só, virão reunir-se contigo os chefes responsáveis pelos milhares de Israel. Se tocar retinido, os que estiverem acampados a leste levantarão acampamento. Ao segundo toque retinido, levantarão acampamento os que estiverem ao sul. O toque retinido anunciará a partida. Tocareis também para convocar a assembleia, mas não com o toque retinido. Os sacerdotes aaronitas é que tocarão as trombetas. Isso será para vós um preceito perene ao longo de vossas gerações. Quando, estabelecidos em vossa terra, entrardes em guerra contra o inimigo que vos oprime, fareis retinir as trombetas. Assim sereis lembrados diante do Senhor vosso Deus, e sereis salvos de vossos inimigos. Também nos dias de festa, nas solenidades e no início dos meses, por ocasião dos vossos holocaustos e sacrifícios de paz, tocareis vossas trombetas e sereis lembrados diante do vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No segundo ano, no dia 20 do segundo mês, a nuvem levantou-se de sobre a morada do testemunho. Os israelitas partiram em ordem de saída desde o deserto do Sinai até a nuvem parar no deserto de Farã. A ordem do Senhor, por meio de Moisés, iniciaram a partida. Primeiro partiu por exércitos o estandarte do acampamento dos judaítas, cujo exército era comandado por Naasson, filho de Aminadab. O exército da tribo dos Issacaritas era comandada por Natanael, filho de Suar. O exército da tribo dos Zabulonitas era comandado por Eliabe, filho de Elon. Desmontada a morada, partiram os Gersonitas e os Meraritas transportando-a. Depois partiu por exércitos o estandarte do acampamento de Rubem, cujo exército era comandado por Elissur,
filho de Sedeur. O exército da tribo dos Simeonitas era comandado por Salamiel, filho de Surissadai. O exército da tribo dos Gaaditas era comandado por Eliasaf, filho de Deuel. Em seguida partiram os Caatitas, levando o santuário, e até eles chegarem, erigia-se a morada. Depois partiu por exércitos o estandarte do acampamento dos Efraiminitas, cujo exército era comandado por Elissama, filho de Amiúde. O exército da tribo dos Manasseitas era comandado por Gamaliel, filho de Fadassur. O exército da tribo dos Benjaminitas era comandado por Abidã, filho de Gedeão. Por último, na retaguarda dos demais acampamentos, partiu por exércitos o estandarte do acampamento dos Danitas, cujo exército era comandado por Aiezer, filho de Amizadai. O exército da tribo dos Azeritas era comandado por Fegiel, filho de Ocrã. O exército da tribo dos Neftalitas era comandado por Aira, filho de Enã. Era essa a ordem da marcha dos israelitas por exércitos quando partiam. Moisés disse a Obab, filho de Raguel, seu sogro, o Madianita: Estamos partindo para o lugar do qual o Senhor disse: A vós o darei. Vem conosco e te trataremos bem, pois o Senhor prometeu prosperidade a Israel. Ele respondeu: Não, eu não irei. Prefiro voltar para minha terra e minha parentela. Moisés insistiu: Não nos abandones, pois tu conheces os lugares onde podemos acampar no deserto e poderás servir-nos de guia. Se vieres conosco, nós te faremos participar da prosperidade que o Senhor nos dará. Partiram então da montanha do Senhor. Caminharam 3 dias, e a arca do testemunho do Senhor ia à frente para lhes procurar um lugar de descanso. E quando partiam do acampamento, a nuvem do Senhor estava sobre eles durante o dia. Quando a arca do testemunho partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, que se dispersem os teus inimigos. Fujam diante de tua face os que te odeiam. E quando a arca pousava, dizia: Volta, ó Senhor, a multidão dos milhares de Israel. Deuteronômio capítulo 9. Escuta, Israel, hoje vais atravessar o Jordão para conquistar nações maiores e mais poderosas do que tu, cidades grandes com muralhas até o céu, e um povo numeroso e de estatura elevada, os Enaquitas, que já conheces e dos quais ouviste dizer: Quem poderá resistir aos Enaquitas? Fica sabendo hoje que o Senhor teu Deus atravessará o rio diante de ti como um fogo devorador. Ele os destruirá e os fará curvar-se diante de ti, e tu logo os desapossarás e os eliminarás, como o Senhor te prometeu. Quando o Senhor teu Deus os tiver expulsado da tua frente, não digas em teu coração: Foi por minha justiça que o Senhor me fez entrar na posse desta terra. É por causa da maldade dessas nações que o Senhor lhes tirará a posse diante de ti. Não é por tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entrarás na posse de tua terra, mas é pela maldade dessas nações que o Senhor lhes tira a posse diante de ti, e para cumprir a palavra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Fica sabendo que não é por tua justiça que o Senhor teu Deus te dá a posse desta boa terra, pois tu és um povo de cabeça dura. Lembra-te e não te esqueças de quanto provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto. Desde o dia em que saístes do Egito até chegardes a este lugar, foste rebeldes ao Senhor. Já no Horebe provocastes o Senhor, que se irritou contra vós a ponto de vos querer exterminar. Quando subi à montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, nas quais estavam todas as palavras que o Senhor vos havia falado na montanha, no meio do fogo, no dia da assembleia.
E passados os 40 dias e os 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: Levanta-te, desce daqui sem tardar, porque o povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado, fazendo para si uma imagem de metal fundido. E o Senhor me disse: Já vi que esse povo é um povo de cabeça dura. Deixa-me destruí-lo e apagar seu nome de debaixo dos céus. Mas de ti farei uma nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então me voltei e desci do monte, enquanto o monte ardia em fogo e minhas 2 mãos seguravam as 2 tábuas da aliança. Então olhei e vi que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhais feito um bezerro de metal fundido, desviando-vos bem depressa do caminho que o Senhor vos havia ordenado. Tomei então as 2 tábuas e arremessei-as com as 2 mãos, quebrando-as ante vossos olhos. E prostrei-me diante do Senhor, como da primeira vez, durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, por causa dos pecados que havíeis cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, a ponto de irritá-lo. Eu fiquei com medo ao ver a ira e o furor com que o Senhor se inflamara, a ponto de querer exterminar-vos. Mas, ainda dessa vez, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado contra Arão que o queria fazer perecer, mas eu orei naquela ocasião também por Arão. Quanto ao vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, eu o agarrei, atirei-o ao fogo e o esmigalhei até reduzi-lo ao pó, e lancei o pó na torrente que desce da montanha. Provocastes também a ira do Senhor em Tabera, em Massa e em Sibrote-Rataava. E quando o Senhor vos enviou de Cades-Barne, dizendo: Subi e tomai posse da terra que vos dou, fostes rebeldes às ordens do Senhor vosso Deus. Não confiastes nele e não ouvistes sua voz. Desde o dia em que vos conheci, fostes rebeldes ao Senhor. Eu me prostrei diante do Senhor, e durante aqueles 40 dias e 40 noites fiquei prostrado, porque o Senhor havia dito que vos destruiria, e orei ao Senhor: Senhor Deus, não destruas teu povo, a tua herança que em tua grandeza resgataste, fazendo-o sair do Egito com mão forte. Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes a obstinação deste povo, nem sua maldade, nem seu pecado. Não digam, na terra de onde nos fizeste sair, o Senhor não foi capaz de fazê-los entrar na terra que lhes tinha prometido, e porque os odiava, os fez sair para fazê-los morrer no deserto. Eles são o teu povo, tua herança, que fizeste sair com o teu poder, teu grande poder e teu braço estendido. Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade, revestiu-se o Senhor e cingiu-se de força. Ele firmou o orbe da terra, que não será abalado. Desde então está firme o seu trono, desde a eternidade tu és. Os rios levantam, Senhor, os rios levantam sua voz, os rios levantam o seu fragor. Mais que o estrondo de muitas águas, mais que as poderosas vagas do mar, poderoso é o Senhor nas alturas. Verdadeiramente dignos de fé são os teus mandamentos. A tua casa convém a santidade, Senhor, por dia sem fim. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E hoje, quando iniciamos a leitura do capítulo 10 do Livro dos Números, parece que escutamos o soar solene das trombetas do acampamento de Israel. As trombetas que o próprio Senhor mandou Israel fazê-las para que elas pudessem convocar a comunidade para a reunião, que também dessem o sinal de partida para quando a comunidade e o povo de Israel fosse se colocar em marcha, mas para que marcassem também as festas solenes e também aterrorizassem os inimigos antes da batalha. Esta trombeta
servia como um sinal de que Israel estava obediente ao Senhor e era capaz de escutá-lo. O som destas trombetas revelava aos povos vizinhos e aos inimigos que este povo é o povo que obedece, que segue a voz de Deus, é um povo que tem a presença de Deus em seu meio. E um fato deste capítulo que ocupa bem poucos versículos, mas que é interessante, é quando Moisés, antes de adentrar ao deserto de Farã, ele convida o seu sogro Hobab, aquele que conhecemos por Jetro, para mostrar-lhe o caminho por este deserto, já que ele o conhece. Mas parece que Hobab não aceita este convite, mesmo Moisés dizendo para ele que ele receberá todos os privilégios que recebe o povo de Deus por marchar com o Senhor. Interessante aqui é que guiar o povo não é uma tarefa humana. Para adentrar o deserto, não são técnicas ou conhecimentos humanos que vão fazer o povo marchar com segurança, mas é a presença de Deus através dos seus intermediários, neste caso, Moisés, mas também o exercício sacerdotal de Arão, de todos os sacerdotes. É a arca da aliança que vai à frente guiando o seu povo, é a nuvem que vai acima do seu povo, o conduzindo, o protegendo e o guardando. Esta realidade também aparece no início do capítulo 9 do livro do Deuteronômio que lemos hoje. Israel está diante dos Enaquitas, um povo numeroso e de estatura elevada, mas não precisa temer, porque é o Senhor seu Deus que atravessará o rio à sua frente como um fogo devorador e os fará vencer. E Deus aqui deixa bem claro, através de Moisés, que Israel não vence, não tem a mão de Deus consigo por causa da sua justiça, mas Deus os faz vencer por causa da iniquidade dos outros povos, dos povos que não conhecem o Senhor. E este capítulo 9 vem nos ressaltar que Israel tem o Senhor diante de si, tem o Senhor à sua frente, mesmo sendo um povo de cabeça dura, um povo rebelde, um povo idólatra. E então este capítulo, o 9 do Deuteronômio, vem lembrar todas as situações em que o povo murmurou, em que o povo foi rebelde, em que o povo colocou o bezerro de ouro no lugar do próprio Deus. Então, Deus decide como que com sentimentos humanos, destruir este povo e recebe então a intercessão de Moisés. Senhor Deus, não destruas teu povo, tua herança, que com tua grandeza resgataste, tirando-o da terra do Egito com mão forte. Queremos pedir para nós que escutamos esses capítulos no dia de hoje, para que nós sejamos conduzidos pela graça do Senhor. Sintamos sempre a sua presença em nossa vida e nos deixemos ser conduzidos por esta nuvem da presença do Senhor que nos guarda e nos protege, mas também sejamos conduzidos pela sua promessa que vai à nossa frente, que nos ajuda a superar os obstáculos que tantas vezes estão diante de nós, parecendo como que gigantes invencíveis. Mas que o Senhor olhe com misericórdia o nosso coração, que tantas vezes também é rebelde, que tantas vezes murmura, que tantas vezes se volta contra o Senhor. Que nós sejamos fiéis ao Senhor nosso Deus, caminhemos na sua presença e ouçamos o tocar da sua trombeta neste dia de hoje, para assinalar a nossa vontade aliada todos os dias à vontade de Deus, onde Ele quer nos conduzir no dia de hoje. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!